Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a nossa aula, gente, vai ser ali relacionada ao quê? Aos nossos eletrodomésticos, isso mesmo. Vocês já pararam para pensar quais são os componentes químicos que eles têm? Então, hoje, nessa aula, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então aqui, ó, já no nosso Pense e Responda foi exatamente essa pergunta, né? Quais são os componentes químicos? Gente, que tem ali na sua geladeira, no seu fogão, né? Ali na máquina de lavar, vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu também nunca tinha parado, gente. Então eu amei fazer essa aula porque foi ali toda uma curiosidade, não só do que eles são feitos, mas também de como eles funcionam, gente. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e aprendi muito nessa aula. Então, espero que vocês aprendam aqui comigo. Então, vamos começar aqui falando o quê, gente? Fazendo um tour químico ali pela casa. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Começando ali pela nossa geladeira. Né? Meu sonho, ó, uma geladeira assim de 2 portas, com água, com touchscreen, coisa mais linda, né, gente? Então, aqui, ó, qual que é o material químico, né, relacionado ali à nossa geladeira? Então, ela tem todo um sistema de resfriamento que utiliza ali o gás isobutano, né? Então, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai absorver e vai transferir o calor através das mudanças de estado líquido e gasoso. Então, daqui a pouco, a gente vai assistir um videozinho que vai explicar um pouco melhor, né, como que funciona ali a geladeira. Então, ela também vai precisar o quê? De um isolante térmico, né, que é o poliuretano expandido, né, que é aquela cola de PU, que é o espuma de PU. Né? Então, essa espuma, ela vai o quê? Ela vai criar uma barreira térmica que vai ser eficiente ali com as células do ar estanque. Né? Então, ela tem uma baixa condutividade térmica, ela vai isolar ali, né, a parte interna da geladeira para que ela não ganhe e nem perca, né, a questão da temperatura para a área externa. Aí a gente tem aquelas prateleiras internas, né, que são transparentes, então elas são de policarbonato, que é o PC, que vai combinar ali a transferência com a alta resistência, né, a impactos, e também dando ali suporte para colocar panelas pesadas, por exemplo, ali, algumas comidas que tenham um peso um pouco maior. E a carcaça externa é de PVC ou poliestireno, que é o PS, que vai oferecer ali a proteção estrutural com resistência à umidade e à durabilidade. Então agora a gente vai assistir um vídeo explicando o funcionamento ali da geladeira, gente. Vamos lá. Succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Vocês sabiam que era todo esse processo, né, gente? Meio complexo, né? Para que tenha toda essa questão do refrigeramento ali das nossas geladeiras.
Então, o nosso próximo eletrodoméstico, gente, é o fogão, né? Todo mundo ama o fogão, gente, porque é dele que vem ali as comidas mais deliciosas. Então, o fogão, né, os componentes químicos que ele possui, né, primeiro ele vai ter ali um revestimento antiaderente, que é feito ali de politeratrufluoretileno, nome complexo, né? Que é o PTFE mais o Teflon. Então, ele vai ficar ali naquela superfície de baixo atrito, que vai impedir o quê? A adesão ali dos alimentos, né? Dando aquela questão do antiaderente. Né? A estrutura do forno, gente, ela é feita de ácido carbono mais esmalte vitrificado, né? Que vai dar essa resistência estrutural metálica ali com uma proteção anticorrosiva. Os queimadores, né, que é aquela boca, né, do fogão, ele é feito de ligas de alumínio ou de ferro fundido, né, então ele vai ter uma alta condutividade térmica para distribuir ali o calor de forma uniforme. E os knobs, né, que são aqueles botões, né, os detalhes ali do nosso fogão, é feito de baquelite ou polipropileno. Né? Então, ele vai ter o quê? Essa resistência ao calor, né? Até porque a gente toca nela, né? Então, ela não pode estar quente. Então, ela vai ter esse isolante, né? Ela vai ser isolante térmico para que a gente não se queime ali enquanto nós estivermos manuseando. Então, para falar aqui, né, a questão da tecnologia relacionada ali ao fogão normal, né, não tem muita coisa, né, gente? Então, vai ter a entrada do gás, ele vai sair, a gente vai ter as bocas, né, e vai ter ali a chama, né, a gente tem um acendedor e ali liga o fogo. Então, para falar um pouco mais nessa questão do fogão, vamos falar daqui dos fogões de indução, que já é um pouco mais complexo. Então, aqui, ó. No fogão de indução, a gente vai ter o quê? Aqui as bobinas, né, com corrente de alta frequência. E ela vai criar o quê, gente? Essa corrente elétrica, né, um fogão elétrico, ele vai criar o quê? Um campo eletromagnético. E o metal ali da panela, né, vai ser aquecida e, né, aquecendo ali o fundo da panela, a gente vai cozinhar ali esse alimento, gente, sem ali a utilização de um fogo. E quais são os tipos? Vocês já pararam para pensar que para esse tipo de fogão de indução a gente tem o quê? Panelas, né? Que precisam também ser panelas que esquentem ali nesse tipo de calor. Então, ela precisa ser uma panela à base de ferro magnético. Isso mesmo, gente. Essa panela, ela precisa ser o quê? Ser atraída ali por ímãs. Então, ela pode ser feita de ácido inoxidável magnético, né? Então, ela tem que ter essa questão magnética, né? Então, elas têm ali um fundo triplo, que pode ser uma excelente opção. A gente também pode usar as panelas de ferro fundido, né? Então, o ferro fundido também vai ter esse material magnético e funciona muito bem, porém é uma panela extremamente pesada, né, gente? Muito difícil de lavar depois. E também a gente pode utilizar as panelas de aço esmaltado, que vai ser panelas de aço, né, com revestimento esmaltado. Ela também vai ser ali compatível com esse tipo de fogão. Então, como que a gente vai verificar, gente? Como a gente sabe se essa panela ela vai funcionar ou não ali no fogão de indução? Né? Então, é só fazer o teste. Caso você tenha um ímã em casa, né, se ele ligar, se ele colar ali, né, nessa panela, pode colocar no seu fogão que vai funcionar. O nosso próximo, gente, eletrodoméstico, eu falo que é a Air Fryer, gente. A Air Fryer é a minha o quê? A minha fiel escudeira. Ela é a minha funcionária que mais trabalha ali na minha casa. Ela trabalha todos os dias. Né? Então, quem tem a Air Fryer sabe como ela quebra um galho, como ela ajuda ali na preparação dos alimentos. Então, eu coloco desde o lanchinho ali, o salgadinho do meu filho para levar de manhã, coloco carnes, coloco tudo aquilo que for necessário. Até bolo e pão dá para fazer, gente, na Air Fryer. Fora, né, que é um tipo de eletro que vai o quê? Vai deixar a comida mais saudável, né? Porque todo o óleo, né? Primeiro que ela frita ali sem, né, a utilização de óleo e também o óleo que tem ali no próprio alimento, ele vai ficar lá embaixo. Então, isso ajuda bastante ali na alimentação saudável. Vamos ver o que tem aqui na nossa Air Fryer. Então, a parte que aquece, né? Ela é feita de ligas de níquel e crome, que a gente chama de nicrome,
que vai ter o quê? Uma alta resistência elétrica, que vai converter a energia em calor, né? Energia elétrica em calor, rapidamente. A gente tem aqui, ó, esse cesto interno aqui, essa parte interna da Air Fryer, que é feito de liga de alumínio, mais o Teflon, né? Então, isso também vai ajudar ali na condutividade térmica eficiente, além da propriedade antiaderente. A carcaça externa, ela de polipropileno, ou ABS, que vai dar ali a estabilidade térmica e a resistência ao calor sem deformação. E os componentes elétricos, né? Toda a parte de fiação ali de cobre e silica, né? Que vai fazer essa condução elétrica. Então, como que funciona aqui a Air Fryer, gente? É um processo relativamente simples, né? E a pessoa que teve essa ideia foi um gênio, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter o ventilador. Então, esse ventilador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que, né, circule o ar quente em alta velocidade. Aqui, ó, a gente vai ter a resistência. Então, é a partir dessa resistência que vai vir o calor. Então, essa resistência, ela vai aquecer rapidamente, ela pode chegar até a 200 graus, gente. E aí, esse ventilador, ele vai fazer com que esse calor, né, circule, que tem esse fluxo de ar uniforme. E ele vai envolver todo o alimento ali por todos os lados, né, fazendo com que ele seja frito. Então, é assim que funciona a Air Fryer, né? É um processo relativamente parecido ali, por exemplo, com o secador de cabelo, né? Então, ele também vai ter um ventilador, ele também vai ter ali uma resistência, e aí ele vai o quê? Vai liberar esse vento quente, né? A diferença aqui é que a Air Fryer, ela vai ficar, né, dentro desse compartimento ali, cozinhando os alimentos. O nosso próximo, né, eletrodoméstico aqui é a televisão, gente. Né? Então, todo mundo, creio, que tem aí uma televisão em casa, e todo mundo, né, assiste a televisão. Então, como que ela é feita, gente? Do que tem dentro dessa nossa televisão? Então, ela vai ter ali os cristais líquidos, que são formados ali de terras raras, né, ali na tela. Então, vão ser moléculas orgânicas cristalinas, que vai ter o ítrio, o európio e o térbio. Isso mesmo, gente. São ali elementos químicos que vão ajudar nesse processo de produção de imagens, né, que vai trazer aquela cor viva, alta luminosidade, né, através ali da interação entre os campos elétricos e o fósforo. Aí a gente tem a carcaça, né, que é aquela parte externa ali da TV, que pode ser feita de ABS ou policarbonato, né, que vai dar ali a questão da resistência, né, o impacto, a leveza, a moldagem, né, precisa e o design elegante. Aí tem a placa ali de circuito impresso, né? Então vai ser uma resina de epóxi, fibra de vidro, mais o cobre. Então ele vai trazer essa estrutura rígida, além de ser o quê? Isolante elétrico e condutividade elétrica ali nos trilhos de cobre. E também as soldas de conexão. Então a gente tem a liga de estanho, de chumbo, né? Mais a prata. Então, isso vai garantir ali a conexão elétrica e mecânica entre os componentes ali da placa, gente. Então, como que funciona a televisão? Olha só. Então, por exemplo, né, vocês que estão assistindo a minha aula aí na TV, na Amazon Sat, né? Então, eu sei que tem alguns que assistem ali no canal do YouTube, outros assistem pela plataforma, mas muitos de vocês assistem essa minha aula aí pela Amazon Sat. Então, como que funciona? Então, primeiro a gente vai ter aqui a captura, né? Então, estou aqui no estúdio, estou gravando essa aula, né? Então a gente faz todo esse processo assim, de gravação, e aí depois, gente, vai ter a edição, vai ter a correção, é todo um processo, né? Antes e também depois aí para que essa aula chegue até você. E aí depois que faz todo esse processo, a gente vai ter a conversão, né? Então essa imagem e esse som vão virar o quê? Sinais elétricos, isso mesmo, gente. E aí a gente vai ter o quê? A transmissão. Então, aqui, ó, primeiro a gente tem a programadora, por exemplo, aqui o CMEAC, que é o Centro de Mídias, né? A gente vai ser a programadora. Então, a gente vai enviar, né, as nossas imagens, tudo aquilo que foi gravada aos canais, né, a operadora. Então, a gente envia via satélite e a operadora. Então, por exemplo, aqui as programadoras, a gente tem aí a Amazon Sat, tem a Globo, tem a SBT, né? E aí a gente vai mandar ali para operadora, que vai receber. Então, essa TV, ela vai o quê? Essa operadora vai receber todos os canais de cada programadora e vai enviar, né, esse sinal via satélite para quem, gente? Para a casa de vocês, né? Para a casa ali dos
telespectadores, né? Então, tem essa parte de recepção, né? Então, a TV de vocês vai receber, né, esse sinal, vai captar e decodificar esses sinais e vai ter a exibição. Então, é assim que eu saio aqui do estúdio e chego até aí na sua casa. E aí, gente, olha aqui esse panorama aqui das TVs, né? Então, acho que muitos de vocês não conhecem essas TVs mais antigas. Eu cheguei a conhecer essa TV de tubo aqui, ó, gente. E cada vez mais a gente está tendo essa evolução, né? Então, antes a TV era analógica, ela era preto e branco, né? Depois ela virou ali uma TV em cores, né? E aí depois a gente começou nessa era das telas planas, nessas TVs que são bem bonitas, né? Para quem não sabe, essa TV de tubo, gente, ela é gigantesca, ela é enorme. Precisava de um móvel bem grande para que coubesse, né? A gente não conseguia pendurar ali essa geladeira. Essa televisão que era enorme. Então, depois a gente foi tendo o quê? Toda uma evolução, né? Até a gente chegar aqui, ó, na TV Full HD, TV 4K, TV OLED, QLED e assim, ó, por diante. Então, cada vez mais essa tecnologia ali das televisões está melhorando. Vamos falar aqui da máquina de lavar roupa, gente. Daqui também é uma funcionária que eu uso muito lá na minha casa. E graças a Deus ali pela máquina de lavar roupa, gente. Eu já venho de uma fase que, graças a Deus, a gente tem essa tecnologia que nos ajuda. Por exemplo, a minha avó, gente, ela lavava, né, ela da época que conta, assim, bem lá atrás, ela lavava a roupa no rio. Isso mesmo, gente. Aí eu já passo para outra geração da minha mãe, que tinha que lavar a roupa na mão. Né? Depois de um tempo chegou lá o tanquinho, a centrifugadora, mas era ali na mão, enxaguando, né? Todo esse processo. E graças a Deus, né, a gente já está nessa fase que a gente só joga a roupa lá dentro da máquina, né? Coloca lá os produtos e espera só para enxugar. Tem umas que já vem até enxuta a roupa, né? Um sonho. Agora só falta a máquina que dobra a roupa também e guarda dentro do nosso guarda-roupa. Então, vamos ver aqui como que funciona a máquina de lavar roupa, gente. Então, ela vai ter ali a entrada de água, né? Então, essa máquina, ela tem uma válvula ali que vai estar conectada a todo o encanamento. Então, o nível da água, ela é controlado por sensores. Se tem menos roupa, roupa média, muita roupa, né? E depois, né, a gente vai ter aqui os dispensers ali do sabão, da amaciante, né, que a gente é colocado. E esse sabão vai ser dissolvido na água. Então, vai ter essas gavetinhas ali que vai liberar ali no momento certo. Depois a gente tem a agitação e a lavagem, né? Então ali o tambor, né, vai girar em diferentes direções, né? Ou então o agitador central em modelos mais antigos e vai movimentar essas roupas. Então esse atrito mecânico ali junto com o sabão e a água vai soltar o quê? A sujeira das fibras ali do tecido. Depois a gente tem ali o processo de enxágue, né? Então a água suja vai ser drenada ali pela bomba e vai ali para o processo de centrifugação, né? Então, o tambor ele vai girar ali em alta velocidade e pela força centrífuga, né, a água vai ser expulsa ali das roupas, passando ali pelos furos do tambor, deixando as roupas parcialmente secas, gente. E eu coloquei aqui só mais uma curiosidade, gente. Como que o sabão funciona, gente? Né? Então, o sabão, gente, ele vai ser o quê? Um agente tensoativo. Ele tem uma cabeça que a gente chama de polar, que é hidrofílica, ela ama a água. Então, aqui, ó, é a parte polar, né, do sabão. E a gente tem a parte apolar, né, que é hidrofóbica, que ama o quê? A gordura, né? E essa parte hidrofóbica, ela repele a água. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui uma micela, a gente vai formar uma micelo, e aqui tem o quê? Tem uma substância gordurosa, uma sujeira ali. Então, a parte hidrofóbica vai se ligar a ela e vai formar essa micela, ó, várias partes, né? Hidrofóbicas se ligam, formando ali como se fosse nessa rede, essa estrutura esférica que vai o quê? Vai aprisionar a sujeira. Então, a sujeira, a gordura vai ficar aqui no centro, né? Então, quando a gente lava ali, quando tem a questão do enxágue, essas micelas levam embora ali a sujeira, né? Então, ali, ó, fatores que ajudam a limpar ali, ó. A água morna vai ajudar o quê? Derreter a gordura sólida. A agitação mecânica, né? Também ajuda a desgrudar ali a sujeira. E o tempo de contato, né? Então, às vezes, por isso as máquinas têm ali a questão do tempo de molho, né? Deixar a roupa de molho.
Então agora a gente vai falar da máquina de expresso, gente. Eu amo um cafezinho. Então do que ela é feita, gente? Então ela vai precisar ali da água, né, que é o solvente do café, os filtros, né, que são de carbonato de cálcio para fazer a purificação da água, a carcaça, que é de ácido inoxidável e polipropileno, que vai dar aquela estrutura e resistência, a bomba de pressão, que é de latão ou aço inoxidável, que gera o quê? A pressão para a extração, e os cabos elétricos, né, que são de cobre e PVC para fazer a condução elétrica. Então, como que funciona aqui uma máquina de expresso, gente? Eu tenho uma em casa e ela também trabalha todos os dias. Então, aqui a gente vai ter o primeiro aqui, a questão da bomba da água, que vai o quê? Ela vai jogar essa água aqui na caldeira, que vai o quê? Vai elevar a temperatura, ela vai aquecer essa água. E aí depois esse compressor aqui, né, a gente vai apertar aqui o botãozinho para que ela ligue. Então o compressor vai jogar essa água quente aqui nos compartimentos onde a cápsula, né, ela vai estar. Então essa água ela vai passar ali e vai o quê? Vai fazer essa extração ali, né, dos grãos de café, formando ali o nosso café, gente. Então a gente pode utilizar ou então o café que vem nessas cápsulas, ou então a gente pode colocar o próprio pó do café. E aqui a gente tem os vários tipos ali, né, de moagem do café. Aqui os vários tipos, né, de café. Eu amo um cafezinho, gente. Não podia deixar de colocar aqui, né, a minha máquina de expresso. Agora vamos para nossa atividade. Então aqui fala assim, o funcionamento da Air Fryer está baseado em um princípio físico, que permite o cozimento ali dos alimentos sem a necessidade da imersão em óleo. E esse princípio então vamos aqui para as alternativas. Alternativa A, correntes elétricas que produzem ondas eletromagnéticas. Alternativa B, aquecimento por resistência e circulação de ar quente. Alternativa C, compreensão do ar para aumentar a pressão interna. Alternativa D, emissão de radiação infravermelha direta sobre o alimento. Alternativa E, raios ultravioletas. Então, como a gente viu aqui na nossa aula, gente, é por aquecimento, né? Então, a gente viu toda a questão do funcionamento da Air Fryer. A gente vai ter aquele ventilador que vai o quê? Que vai colocar ali, vai passar ali pela corrente de ar quente que vai cozinhar ali o nosso alimento. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Assim nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais aí sobre os componentes químicos ali dos nossos eletrodomésticos. Um abraço e até a próxima!